Olá pessoal, meu nome é Érica e eu vou falar um pouco sobre o comportamento de evacuação dos indivíduos, tendo um enfoque maior na guerra da Ucrânia, certo? A nossa apresentação vai ter esse roteiro, em que primeiro eu vou dar uma breve introdução sobre a importância do trabalho, sobre seus objetivos e etc. Logo em seguida eu vou fazer uma rápida contextualização sobre o conflito, de enfoque do trabalho, que no caso é o conflito da Ucrânia. E em seguida, nós vamos fazer uma análise sobre o comportamento dos indivíduos em uma situação de guerra e como que o governo vai poder fazer uso de nudges para incentivar os seus cidadãos a evacuarem, Após isso, nós vamos fazer aqui uma análise sobre o comportamento dos indivíduos durante desastres naturais. Por fim, a gente vai fazer aqui algumas conclusões e vamos dar aqui algumas aplicações, buscando analisar se, diante desses dois cenários tão diferentes, um falando sobre guerras, o outro falando sobre desastres naturais, se há algumas estratégias que podem ser usadas em ambos os casos para salvar a vida das pessoas, certo? Bom, quando a gente fala sobre o comportamento de evacuação no contexto de desastres naturais, a gente vê uma literatura vasta sobre esse assunto, que remete desde a década de 50. Mas, infelizmente e surpreendentemente, isso não é verdade quando a gente fala sobre o comportamento das pessoas frente a uma guerra, por exemplo. E aí é que tá. Você pode me perguntar, poxa, Erika, mas como assim você está querendo falar sobre como o governo pode incentivar as pessoas a irem embora de uma zona perigosa? Isso não é intuitivo. As pessoas, quando veem o perigo, elas não tendem a fugir. Bom, você estaria certo em perguntar isso. Na verdade, é contraintuitivo que as pessoas precisem ser incentivadas a salvarem as suas vidas. Mas isso é o que acontece na realidade. Uma parte significativa das pessoas não vão cumprir as instruções dadas pelo governo, de evacuarem. E essa decisão, ela infelizmente vai gerar muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Daí é que está a importância da gente conhecer o comportamento de evacuação. Se o governo, pense comigo, se o governo ele conhece, se ele compreende como as pessoas vão se comportar diante de uma situação de risco, ele pode dar ali as instruções para que as pessoas evacuem de uma forma mais clara, de uma forma mais eficaz, visando salvar a vida delas. Que no final de tudo é um dos objetivos dessa pesquisa, E por que isso é importante da gente ter em mente? Porque embora a gente conheça ainda agora mais profundamente sobre a Ucrânia, sobre essa guerra da Ucrânia e agora também em Israel, esses não são os únicos conflitos armados que estão no mundo. E nós não estamos também totalmente fora de perigo de acontecer esse cenário. Existem aí no mundo mais de 50 outros conflitos armados ativos ainda hoje, Então é necessário ter um estudo mais aprofundado sobre o comportamento das pessoas para que a gente possa ajudá-las se algum dia esse cenário estiver acontecendo. A metodologia do trabalho ela é relativamente simples. Os autores eles fizeram uma revisão da literatura existente sobre evacuação nas guerras e depois complementaram com seus próprios resultados. Fizeram um inquérito e uma parte experimental, contando com aí uma amostra de mais de 2.000 pessoas das regiões mais afetadas pela guerra. Na parte experimental, os autores eles pediram para os participantes avaliarem os diferentes riscos, e também as mensagens de evacuação que foram mais eficazes nesse contexto, E depois disso, por fim, houve uma revisão de literatura sobre o comportamento de evacuação no contexto de desastres naturais. E isso buscando analisar se algumas dessas estratégias implementadas hoje nesses cenários podem ser usadas também nos cenários de guerra para salvar as vidas dos cidadãos. Agora, fazendo um contexto histórico, muitos de nós acompanhamos aí o desenrolar da guerra durante todo o ano de 2022 e ainda em 2023. E para muitos a sensação que pode dar é que um belo dia nós acordamos e a Rússia tinha decidido, por não ter nada mais, não tem nada melhor para fazer, invadir uma outra nação. Mas na verdade não foi isso, A guerra ela pode ter estourado em 2022,
Mas as duas nações elas já tinham uma relação muito tensa desde 2014, quando a Rússia sutilmente invadiu a Crimeia. Ao que parece, ela tem esse hábito, né? E aí ela anexou a Crimeia no seu território. E se você olhar melhor para essa imagem que eu deixei aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, você vai ter uma leve noção do porquê que isso é importante, né? A Crimeia, ela tem um contato direto com o Mar Negro, que dá à Rússia ali uma posição estratégica em ter esse território, né? A exportação, importação, portos vão ser algo benéfico para ambas as nações. Agora, no caso, para a Rússia. E se você for ver, com a anexação da Crimeia, a Rússia ela acabou cercando a Ucrânia, o que foi muito importante para 2022 na sua invasão. Então, nessa outra imagem que eu coloquei aqui, vocês podem ver que o avanço da Rússia aconteceu de uma forma assustadora. Em fevereiro, o território deles estavam assim, a Ucrânia aqui, a Rússia delimitando, e a Crimeia, né, sendo anexada pela Rússia. Em março de 2022, a Rússia ela atacou por diferentes frentes. Isso diminuiu o tempo de resposta, né, da Ucrânia. Como é que você vai mobilizar suas forças, não para uma cidade, mas para 10, sabe? De todas que estavam tendo esse avanço. Só em novembro de 2022, ou seja, 7 meses depois, é que a Ucrânia ela tem ali alguma condição de recuperar algum terreno, né? E forçar a Rússia a evacuar um pouco. Então, em junho de 2022, a situação estava assim. Como a gente pode ver, tendo ainda um significativo território da Ucrânia, ainda invadido pela Rússia, né? E aí, alguns dados aqui da Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, algumas pessoas decidiram fugir do país, né, cerca de 8 milhões, mas quase 5 milhões de pessoas ainda estavam deslocadas internamente, ou seja, elas não fugiram do território, mas apenas para alguma outra localidade que também estava em um certo perigo. Nenhuma ordem oficial de evacuação foi emitida pelas autoridades. E isso a partir do momento que a gente entende que ninguém espera, em pleno 2022, que uma nação invada a outra, faz muito sentido. Porque se você não espera por algo, você dificilmente vai poder se preparar para algo. Então, a Ucrânia, ela não estava preparada para uma invasão. As autoridades não estavam esperando por isso. Então, isso dificultou o seu tempo de resposta, né? Aumentou o seu tempo de resposta. 72% dos entrevistados, por exemplo, disseram que não esperavam um ataque direto da Rússia. De novo, não é uma coisa que você espera que vai acontecer do dia para a noite, né? Só em julho de 2022 é que essa iniciativa é tida pelo governo, né, que pediu aos civis que abandonassem a parte mais afetada do país, que foi a parte oriental, e deram algum tipo de recurso para eles, para tentarem evacuar. Mas quando você vê, né, o dinheiro que foi dado para eles, convertendo para reais, dá cerca de R$270 a 405. Você está deixando toda a sua vida para trás com R$270, né? Você levando isso para a Ucrânia é cerca de um quarto do salário mensal dos indivíduos, né? E aí, fazendo agora uma rápida análise sobre o comportamento em guerras. Como eu falei, né, a literatura ainda é muito escassa quando a gente fala dos cenários de guerra, mas além de escassa, ela é muito limitada e a pouca que há ainda também pode ser desatualizada. Então, alguns dos estudos que a gente tem sobre esse assunto remetem à Segunda Guerra Mundial, enquanto os outros que são mais recentes, eles acabam tendo ali uma amostra muito pequena, além do tempo de contato dos pesquisadores com os possíveis entrevistados ser muito longo depois do ocorrido, né? O que acaba também tendo algum tipo de impacto na pesquisa, né? A gente precisa ressaltar aqui que o comportamento de evacuação vai depender muito das características individuais das pessoas, certo? E isso é perfeitamente claro no quadro de Savage, no estudo de 2016, em que ele vai trazer aqui alguns fatores que podem influenciar na tomada de decisão, como a incerteza,
o tipo de guerra, a percepção de risco, as normas sociais, os preconceitos comportamentais dos indivíduos, tudo isso vão afetar na tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu estou de boas aqui em casa e aí eu percebo que eu recebo a notícia de que está vindo um tsunami na minha direção. Vamos lá, eu não tenho nada que eu possa fazer contra um tsunami. A água está vindo e ela não vai dizer, ah, meu Deus, a Érica, ô pessoa boa, bonita, não vou passar por cima dela, não. Então, não tem nada, eu não tenho outra opção a não ser correr. Mas quando eu penso, tá vindo o exército inimigo contra a minha nação, mas assim, eu não sou militar, não tô afim de lutar numa guerra, tô aqui quietinho no meu canto. Quando eles chegarem, eu vou me entregar. Eles vão me deixar em paz. Vou viver a minha vida normalmente. Não criemos pânico. Então perceba que a minha percepção de risco e da minha própria influência na minha condição em que eu estou, ela vai afetar a minha tomada de decisão, seja para eu ir embora, seja para eu ficar, né? Então isso tudo é muito particular de cada pessoa. E aí você pode pensar, meu Deus do céu, mas como assim as pessoas vão querer ficar? Meu Deus do céu, elas estão correndo risco de vida, é melhor elas irem embora. Eu concordo com você, mas vamos levar em consideração que é muito difícil para essas pessoas tomarem uma decisão racional. E para exemplificar isso, não é muito difícil, na verdade. Pensa, hoje a gente conhece a teoria do túnel, né? A gente vê na psicologia da pobreza que as pessoas que estão com uma certa desvantagem, né, na sua vida financeira, que estão ali, por exemplo, perdidas em dívidas, que pegaram um empréstimo errado e aí tomaram taxas sobre taxas e ficam desesperadas, elas vão ter na sua vista obscurecida. Então elas estão vendo ali apenas o problema e não conseguem ver oportunidade de escape ou melhoria. Então, se para uma pessoa que está endividada, para uma pessoa que pegou um empréstimo errado, isso é verdade, se ela está presa em um túnel de irracionalidade, quanto mais isso não deve ser verdade para uma pessoa que está com risco de perder tudo que ela tem, para uma pessoa que não sabe para onde ela vai, o que ela vai ter, como vai ser as condições de vida se ela for embora, né? O que aconteceria se ela ficasse. Quanto mais não é verdade para essas pessoas a dificuldade de tomar uma decisão racional logo de cara. Então, nesse contexto, né, de incerteza, de pressão de tempo, tá vindo um exército inimigo, tá vindo uma enchente, a gente precisa tomar uma decisão rápida. As pessoas podem ser movidas pelos seus próprios preconceitos, né? Então, atitudes de percepção de risco e pânico, elas podem afetar ali, né? E vão ser fatores cruciais para determinar se a pessoa deve abandonar ou não uma zona de perigo, né? Então, o pânico, por exemplo, ele pode fazer com que uma pessoa haja por impulso e ela fuja quando for extremamente perigoso, ou que ela decida ficar quando ela tem uma ótima oportunidade de ir embora. E aí, devido a essa alta intensidade emocional, é muito difícil que a gente tenha uma visão completa desse processo da tomada de decisão, certo? Agora, falando sobre esse estudo, né, ele baseou-se sobre um inquérito e uma experiência, né, que os autores fizeram com essa amostra aí de mais de 2.000 civis das áreas mais afetadas do conflito. E vale ressaltar que esse estudo ele não ficou apenas com as pessoas que decidiram ir embora ou com as pessoas que decidiram ficar, né, mas por ambos. Então a gente tem aí uma amostra que conta com esses dois grupos, pessoas que decidiram ir embora e pessoas que não o fizeram. E aí, nessa parte não experimental, né, no inquérito, ele tinha alguns conjuntos de perguntas para a gente analisar melhor. Então, dados demográficos, o contexto familiar, a avaliação de risco particular, né, são itens que comparavam o comportamento antes e depois do início da invasão. E aqui a gente traz alguns determinantes das decisões reais de evacuação, né? A gente vê aqui um plano pessoal. Então, aqueles que tomaram precauções, para uma possível evacuação, eles tendem a tomar uma decisão de ir embora. Veja bem, se você tem um plano em que você já arranjou meios de transporte, em que você já traçou uma rota para você ir embora para um lugar mais seguro, e que você já sabe onde você vai ficar caso você vá embora,
você diminui as suas incertezas. E aí é mais fácil de você decidir ir, né? E aí, não só isso, né? Mas os entrevistados, eles foram apresentados a 6 cenários de risco em que eles tinham que avaliar, né? Quanto ao impacto desses riscos na sua vida, né? 50% deles acataram esses como sendo riscos reais, né? E aí a gente vai analisar um por um. Por exemplo, o risco de uma ocupação pelo exército invasor foi até baixa, foi cerca de 41% dos entrevistados. E em maior grau, as pessoas que reconheceram essa ocupação pelo exército invasor como um risco real foram as pessoas que evacuaram. Então, de novo, lembra do negócio da minha percepção, da minha influência. Para mim, talvez não seja tão assustador que o exército invasor venha até mim se ele reconhecer a minha entrega, né? Se eu tenho alguma influência sobre a tomada de decisão dele, né? Ou sobre o meu cenário. Para essas pessoas que evacuaram, talvez não fosse uma estratégia muito boa você implorar pela sua vida, né? Talvez elas não avaliassem isso como uma estratégia muito boa a ser tomada. Já a percepção de risco de morte ou da escassez de alimento foi algo bem real pelos participantes, né? E que influenciou muito na tomada de decisão de ir embora. E alguns riscos, como por exemplo, ações ilegais, e aí quando eles trazem aqui ações ilegais, o risco dessas ações ilegais é, por exemplo, assalto, estupro, né? E a percepção de você ser enterrado sobre os escombros da sua própria casa não tiveram ali um impacto significativo na variação do comportamento das pessoas, incrivelmente, né? Curiosamente, o risco de atos ilegais foi considerado baixo, 47 das mulheres e 58 dos homens perceberam esse risco, e o mais alto deles foi o risco da casa desabar, que foi cerca de 82% das pessoas, né? E aí, mesmo que todas essas sejam reconhecidas como situações de risco, nem todas elas impactavam da mesma forma na decisão de evacuação, porque lembrando, isso também tem alguns fatores individuais. Então, por exemplo, na questão do plano pré-existente, a gente vai avaliar aqui algumas características de pessoas que tendem a fazer planos para irem embora, né? Planos de precaução. Então, por exemplo, as mulheres eram menos propensas a ter um plano. E isso faz sentido a partir do momento que a gente vê que as mulheres eram menos propensas a esperar uma invasão, elas eram mais céticas. E aí, de novo, se eu não espero por algo, eu dificilmente vou conseguir me preparar para algo, né? 22% apenas das mulheres reconheciam o risco de ter uma invasão, né? Você possuir um carro ou recursos suficientes disponíveis, né, vão te dar uma probabilidade maior de você fazer um plano, né? Assim como ter filhos aumenta a probabilidade de tomar a decisão de evacuação. E aí, basta você pensar que às vezes, principalmente para uma mãe, um pai, às vezes a sua vida não conta tanto quanto a vida do seu filho, né? Então, talvez por você ficasse, mas você está pensando também em outras pessoas pelas quais você também é responsável, né? Já o fato de você ser casado ou o nível da sua escolaridade não vai influenciar muito nessa questão. Opa. Às vezes. Pronto. Pronto. As expectativas da pessoa de ter uma invasão ou não também estavam sendo influenciadas por outros fatores, né? Estão relacionados, por exemplo, à religião. Então, por exemplo, se um sujeito da Igreja Ortodoxa Russa em oposição à ucraniana, o idioma falado em casa antes da invasão, se era russo ou ucraniano, o sexo e a idade. Então, algumas expectativas de invasão, as expectativas de invasão, né, e consequentemente o preparativo para uma possível evacuação, elas estavam atreladas a isso aqui, certo? Há algumas questões culturais ou raciais mesmo, né? Então, por exemplo, aqueles que falavam ucraniano antes da guerra consideravam cenários mais arriscados do que os russos. E aí é lógico, né? Qual era o território que estava sendo invadido? Era o ucraniano. Os russos estavam
no território deles, ninguém estava querendo invadir ele não, tá? E aí, cerca de 23% dos entrevistados relataram ter recebido uma mensagem oficial de evacuação, né, tendo ali algum plano de evacuação pessoal. Veja, se eu já decidi que eu vou embora, um plano de evacuação não vai, uma ordem oficial não vai afetar em nada a minha decisão, né? Eu já decidi ir embora. Se eles estão dizendo para eu ir embora, eu já vou mesmo, né? Então, para essas pessoas não surtiu muito efeito. Agora, os dados apontam que a decisão de evacuação em si é tomada em conjunto, né? Você não pensa isso sozinho. Geralmente, a decisão de ir embora é tomada em conjunto, com parentes e feito geralmente em cima da hora, né? Ou você decide no dia em que você vai embora ou na véspera. E aí, ok, a gente tem esses comportamentos, a gente já analisou que algumas pessoas tendem a ter um plano de precaução, outras não e tal. Ok, como que a gente pode levar isso para a economia comportamental? Como que a gente pode usar os nudges, né? Bom, você olhando para esse gráfico aqui, você vai ver alguns grupos de controle que a gente vai usar, né, que os autores usaram, para analisar a eficácia do uso de diferentes alertas, ou seja, os aspectos os quais as mensagens abordavam, né? É aquilo, o contexto, como a informação é dada para as pessoas vai influenciar, né, na sua tomada de decisão. Então, por exemplo, esse primeiro aqui era o grupo de controle, esse daqui era o grupo com o foco de chance em salvar a vida ao partir, né? Ou seja, ganho de vida aqui. Aqui é o perca de vida, né? No caso, o perigo de você morrer se você decidir permanecer, no caso de você não evacuar, né? Aqui é deterioração das condições de vida. E aí, caso você permaneça, né? Você não pode esperar que caso você permaneça, a sua vida continue sendo do jeito que ela é, porque possivelmente, ainda que você permaneça toda, ela vai mudar. E aqui é sobre externalidades positivas durante a evacuação. Então pensa, se eu sou um militar e além de defender o território, eu ainda tenho que pensar na proteção dos civis que estão nele, isso vai me atrasar alguma coisa, né? Em alguma medida, eu tenho mais preocupações, eu não posso ser tão efetivo na minha agressividade em defender o território. Então, se eu penso que não existe cidadãos ali que eu posso ir com tudo, então melhora as oportunidades, né, dos soldados ucranianos, no caso, de defenderem o seu território. Já a segunda dimensão do tratamento verifica se tinha na mensagem de texto um plano de ir embora, né, de evacuação ou não pelo governo. Então você vê que, na verdade, é muito variado o aspecto abordado na mensagem, né? Mas em todos os casos é mais efetivo se na mensagem de texto tiver um plano do governo para evacuar. Ou seja, isso também faz sentido, porque a gente já viu que as pessoas elas estão ali no contexto de muita incerteza, né, e que isso também vai influenciar na sua tomada de decisão. Se o governo diminui essas incertezas, se ele é mais claro, se tem ali um plano dizendo que existe a oportunidade de evacuar, que existem carros, né? Lembra que pessoas que tinham carro, pessoas que tinham recursos disponíveis, elas tendem a evacuar. Se tem um número de telefone para você reservar um lugar, todas essas coisas elas vão nos mostrar que você ter um plano de evacuação vai aumentar a intenção de evacuar ao reduzir essas incertezas, certo? Então veja bem, em todos os casos, não importa a abordagem que você tenha na sua mensagem, você ter um plano, você diminuir as incertezas das pessoas, vai fazer com que elas tenham uma intenção maior de ir embora. Já o comportamento em casos de desastres naturais, né? Como eu falei, essa literatura já é mais vasta e remete desde a década de 50, né? E aí,
é, aqui, ela já é muito vasta, como eu falei, então ela tem várias abordagens, tem várias vertentes, mas aqui a gente vai focar nas que examinam os determinantes do comportamento de evacuação e a eficácia das mensagens relacionadas, ou seja, vai bem de encontro, né? Vai bem no encontro dos aspectos abordados até agora, dos aspectos focados até agora. Então, focando na razão pela qual o indivíduo opta por evacuar ou não, quando são aconselhados a fazer, muitas coisas são identificadas em várias dimensões diferentes, né? Incluindo, por exemplo, a identidade do remetente. É diferente você receber a notícia de que você vai precisar evacuar do seu vizinho ou do governo, né? Então tem a questão de credibilidade, do grupo de WhatsApp, por mais famoso que esteja hoje, o canal de comunicação do WhatsApp, o grupo de família, você não vai evacuar da sua casa simplesmente por isso. Ou vai, né? Dependendo se você é o tio ou não do grupo de família. Mas a maioria das pessoas não vão, né, acreditar totalmente. Mas se você receber uma mensagem do governo, olha, você tem 2 dias para sair de casa, toma tudo que você precisa e vai embora, você provavelmente vai ter uma intenção de ir embora, né? Até bem como fatores situacionais e sociais, né, os preconceitos comportamentais das pessoas. E aqui tem um outro aspecto que é adicionado, a experiência anterior de um desastre. Até nesses casos, se você já passou por um tsunami, você provavelmente sabe o que fazer agora se esse tsunami acontecer de novo. Se um tsunami acontecer de novo. Né? Então, até esse aspecto aqui, ele vai entrar como fator determinante. Incluindo também a percepção da segurança, novamente, aquela questão da percepção do risco, né? E as expectativas sobre as condições de vida após a partida. E aí, da onde que esses dados foram tirados, né? Foram colhidos? Principalmente de comunidades que foram evacuadas, né? Por causa de catástrofes específicas, como por exemplo o Katrina, né? E etc. E outras que não estão, por exemplo, em uma situação específica, como o furacão Katrina, mas que estão constantemente em risco futuro, né? Em ameaça futura. Por exemplo, pessoas que moram em área vulcânica, ou com risco de enchente, essas coisas, entendeu? Que moram em áreas de risco. Quando a gente vai tratar de demografia, surgem alguns padrões consistentes sobre esses estudos, certo? Por exemplo, você ser proprietário de casa, dono de animal de estimação, ou você ser uma pessoa mais velha, você tem uma menor probabilidade de tomar a decisão de evacuar, né? Percepções subjetivas de risco são fortemente correlacionadas com comportamentos de evacuação, né? E você também tem que levar em consideração o comportamento de outras pessoas. Veja, se eu vejo todo mundo indo embora, né, todos os meus vizinhos decidiram partir, eu provavelmente vou decidir partir também, né? Isso também vai ter algum tipo de impacto em mim e vice-versa, né? E instrumentos como alertas de emergência são mais eficazes em estimular o comportamento de evacuação, né? Quando esses têm algum tipo de crédito, certo? A literatura anterior, ela acabou se concentrando mais na forma como as informações tinham que ser apresentadas, né? Ou seja, na melhor forma, na forma mais eficaz de trazer a informação para os indivíduos, para que as pessoas tivessem uma compreensão clara e assim pudessem tomar uma resposta adequada àquilo, né? Então, por exemplo, se o governo modificar gráficos de previsão ou até mesmo se ele mostrar as imagens, né, de danos causados, né, por furacões ou por outros desastres anteriores, isso pode ter algum impacto na tomada de decisão das pessoas, né? Só que, de novo, tem um conteúdo psicológico relacionado às mensagens de alerta. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar combinar essas duas coisas, né? Como a gente está falando sobre o comportamento das pessoas, sobre o psicológico, a gente vai tentar fazer uma combinação para a gente tentar criar mensagens de evacuação mais eficazes. E no final é para isso que serve isso aqui.
a gente vai tentar dar ao governo, né, uma ferramenta para que seja a sua transmissão de informações, de instruções mais adequada, que ele consiga ter uma comunicação mais eficaz para que as pessoas não precisem de um tempo muito grande para tomar uma decisão. Precisa ser claro, rápido, sucinto, objetivo, tudo para que a pessoa ela escute a instrução e ela siga, porque afinal de tudo, todo minuto está contando aqui, certo? E aí, aqui no estudo de 2020 do Matsu, a gente vê que eles usaram mensagens de incentivo para encorajar a evacuação, né? E depois eles examinaram o resultado dessas mensagens. No curto prazo, as mensagens que usavam uma estrutura de perda, elas eram mais eficazes. Já no longo prazo, a mensagem que mais foi eficaz foi aquela que trazia ali um quadro de ganhos, né? Então, por exemplo, naquele caso dos dados demográficos, se a pessoa, por exemplo, tinha uma casa própria, ela tinha uma maior dificuldade, né? Ela hesitava mais em tomar a decisão de ir embora. E aí você pode estar pensando, meu Deus do céu, a pessoa está com risco de vida, ela está com risco de morrer ali, né? E ela está pensando na casa própria, ela está pensando, parece lógico, mas trazendo para o nosso cotidiano, às vezes a gente nem pode julgar muito. Por exemplo, a cidade que eu estudo, eu não sei de onde você está me assistindo isso, mas a cidade onde eu estudo é muito, muito perigosa. A gente já vai para lá tendo todos os alertas possíveis sobre assalto e etc. E aí a gente tende a ter algum plano, né? Tipo, meu Deus, se eu for assaltado aqui, como é que eu vou fazer? Eu corro? Eu jogo a minha mochila por cima do muro, né? Só que todo mundo sabe que você não deve reagir a um assalto. Todo mundo sabe disso, né? Então, assim, meu Deus, o que é mais valioso? Eu ou o meu celular? Minha vida ou o meu celular? Com certeza a minha vida. Mas, na hora, a gente vê aí muitos relatos de pessoas que, na hora do desespero, né, tomam a decisão de, sei lá, correr, ou então bater no assaltante, ou tentar de alguma forma, elas acabam dando uma resposta ali, né? E isso é muito perigoso, porque em vários casos a pessoa acaba perdendo a vida. Então, assim, você sabe que é uma situação perigosa, né? Que se você reage a um assalto, você tem ali um perigo muito sério de perder a vida, que é muito mais valioso do que qualquer item que você tenha na sua bolsa. Mas muitas vezes ali a gente reage, né? A gente não toma uma decisão racional. Então, por isso que as pessoas elas também acabam tendo esse impacto na vida delas. Por isso que você pensar em perder a casa que você comprou com tanto esforço, a casa que você construiu com tanto esforço, ou alguma coisa assim, também vai afetar na sua decisão, né? E aí alguns estudos, eles até se baseiam em jogos online, né, na experiência online, para fazer com que as pessoas que nunca tenham passado por desastres naturais, elas aprendam de uma forma prática a como responder se algum dia isso vier a acontecer, né? Então, tô ali numa realidade virtual em que um tsunami está vindo. De novo, sabe aquelas pessoas que sobreviveram a desastres anteriores, elas têm já uma ideia, né, clara sobre o que elas precisam fazer nesses casos. Então aqui a ideia é preparar as pessoas como sobreviventes sem ter passado por tudo aquilo que um sobrevivente de fato passou. E por fim, né, para concluirmos aqui, a gente vê que a maior parte, né, das aplicações em casos de desastres naturais podem ser usados em casos de guerra, né? E algumas coisas são aplicadas nos dois cenários. Por exemplo, você ser mulher, possuir um carro ou recursos disponíveis e ter filhos aumenta a probabilidade de evacuação, né? E algumas ferramentas usadas hoje em casos de desastres naturais podem ser usadas em conflitos armados. Também uma coisa que a gente chegou à conclusão é que as mensagens de evacuação não importam tanto a abordagem que você vai ter. Não importa se você está querendo ali passar a ideia
da perca de vida se você permanecer, ou do ganho de vida se você for embora. Essas abordagens e aspectos acabam que não influenciando tanto, não tendo um efeito tão significativo do enquadramento nas mensagens. Mas você ter na sua mensagem ali um plano, você diminuir as incertezas dos indivíduos, acaba aumentando a sua intenção de ir embora, né? Então, acaba sendo mais eficaz. Então, não é tanto sobre a forma como você apresenta o risco, algo assim, mas sobre como você apresenta os planos, como você dá ao indivíduo algo a que se apoiar, né? E por fim, por mais que a gente consiga encontrar semelhanças, né, entre esses dois cenários, existem sim diferenças. Por exemplo, no caso de desastre natural, uma enchente está vindo. Ela não se importa se você é negro, se você é branco, se você é religioso ou não, se você fala ucraniano ou russo, se você... Nada, né? Então, questões culturais, identitárias, elas não vão ter importância no caso de desastre natural. Mas no caso de uma guerra, isso pode ser um fator importante, né? É, no caso de uma guerra, as vítimas, elas podem ser ali mais focadas pelos seus termos culturais ou étnicos, né? E é essa a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a questão do comportamento das pessoas em cenários de emergência. E por aqui ficamos.